Nas pessoas físicas. Nas pessoas físicas que estiveram envolvidas em todas essas negociações, inclusive conselho de administração da Petrobras e tudo, dependendo do ângulo que foi focado por eles. Então, eu acho que essa observação do Igor é importante. Aqui no Brasil não está se percebendo ou acompanhando as implicações políticas e econômicas dessas... O Paulo inscrito, o Ingo. Paulo? Não, primeiro uma pequena publicidade. Há umas explicações muito boas na Interesse Nacional, feita pela Isabel Franco, num artigo que explica as potências, tecnicamente as explicações. A notícia da Reuters é que a multa da CVM americana, não é Petrobras, poderia ser de 1,6 bilhão de dólares. Tá? Isso é uma coisa séria. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa aí sobre percepção. Quer dizer, quando você tem notícia, aqui publicado por todos os jornais brasileiros, de que o presidente da Câmara de Deputados do Brasil possui contas na Suíça. De acordo com a investigação suíça. De acordo com a investigação suíça, aí a Suíça quer trazer a investigação e fazer o caso aqui. Primeiro, mostra que os suíços têm confiança na justiça brasileira. Então, tem um lado bom. Tem um lado positivo isso aí. Eles entregaram a investigação à força-tarefa. Porque eles sabem que aqui nós optamos por democracia e pelo primado da lei. Aos trancos e barrancos, mas isso é positivo. Agora, a outra parte que eu não concebo, quer dizer, que o nosso presidente da Câmara dos Deputados, diante desta acusação e de evidências muito claras, eu acho que não há muito, quer dizer, continue no posto em que está, que não haja, enfim, não faça um gesto de, enquanto sou investigado, eu me afasto da posição, porque a Brasília ia ficar vazia em bom pedaço, viu, Paulo? Você desculpa o meu sarcasmo, e não estou defendendo aqui a esse ou aquele, nem nada, nem aproveitando o que você falou agora como escada para bater num e no outro, estou falando de maneira geral. Brasília ficaria despovoada em alguns aspectos se todos aqueles investigados tivessem essa postura que você gostaria que tivessem. Estou sendo investigado, então até pela boa ordem das coisas eu me afasto. Claro. Comprova-se que eu não tenho nada, eu volto. Você está em Washington um tempão. As coisas no Brasil, desde que você saiu do Brasil, nesse sentido, elas pioraram. Veja, William, mas é uma coisa em que eu acho que a população demanda isso. Isso é algo que tem a ver com a decência, entende? Política. Há uma pesquisa muito interessante outro dia que nós publicamos... A decência é outra palavra pouco pronunciada na política brasileira. Mas que deve ser mais pronunciada, porque eu acho que é a demanda da população. Outro dia nós divulgamos uma pesquisa feita por uma firma daqui de São Paulo sobre o seguinte: caso a Operação Lava Jato, até a Operação Lava Jato deve continuar, mesmo que ela produza efeitos negativos para a economia, 88% das mais de 20 mil pessoas ouvidas disseram sim. Então, há uma demanda, o país é decente, o país quer continuar a se transformando, está se transformando para um lado positivo, que é de mais democracia, mais transparência, mais ligação internacional. Agora, os nossos líderes precisam entender isso, porque eles vão ser atropelados por esta história, por esta população. E alguns pelo camburão da polícia, Ingo. Eu acho que a gente precisa olhar com uma certa neutralidade algumas questões. Por exemplo, a Petrobras hoje está com uma gestão completamente diferente do que há meio ano atrás. Tem um conselho de administração que veio do mercado, que teve uma avaliação boa do mercado quando foi nomeado. Porém, logo abandonada pelo seu presidente Murilo. Tudo bem. Da Vale. Por que saiu, ao que eu li na imprensa, dizendo que a Petrobras não pertence ao acionista majoritário nem ao minoritário, pertence à corporação, e que ele de fora não tinha muito ali para mudar. Então, o que mostra isso? De que existe governança corporativa expressa, colocada e desenvolvida. Tem compliance interno, tem hoje, inclusive, que também foi noticiado, que os fornecedores que na cadeia produtiva do óleo e gás é super crítica, receberam uma instrução de que, se quisessem novamente serem contratados pela Petrobras, teriam que obedecer a todo um processo de compliance. Quer dizer, é assim que se faz no mercado, é assim que se faz dentro de uma atitude correta. Então, há uma correção. Eu acho que tem que ressaltar isso. A segunda parte que eu queria só colocar dentro de um quadro, quando a gente vê as multas bilionárias que a gente está se referindo da SEC,
que também foram colocados para os bancos internacionais na manipulação do LIBOR. Na manipulação das taxas de juros. Que é uma coisa muito grave. Mas ninguém foi preso. Então, existe uma certa admiração pelo lado brasileiro que pessoas estão sendo presas por fazerem coisas erradas. E a sensibilidade que começa a surgir lá fora também é se você paga a multa, está tudo bem. Se você vê recorrentes, são sempre os mesmos institutos que estão com multas trilhardárias. Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouco a percepção também que nós estamos hoje com uma lei de anticorrupção de uma das mais rigorosas, o que é muito bom. E é claro que a gente está colocando gente dentro da prisão e vai ter uma série de circunstâncias complicadas também politicamente. Paulo, que não tem... Não, eu acho que o que determina se as pessoas vão para prisão ou pagam multa é o tipo de crime. Então, eu acho que aí sim, é possível que no caso da CVM e no caso do Foreign Corrupt Practices Act seja resolvido com multas. Este é um processo normal, poderá haver processo criminal contra um ou outro. Agora, eu acho que existe sim uma admiração em relação ao Brasil, que era a pátria da impunidade, onde se você fosse branco e razoavelmente rico, você não corria o menor risco de ir para a cadeia, em qualquer hipótese, tendo cometido atos da maior atrocidade. Este país, eu acho que foi deixado para trás. Nós estamos mudando substantivamente e as pessoas que acompanham o Brasil, observam o Brasil e vejam, olha, há uma mudança qualitativa para melhor do Brasil como democracia, muito penosa, muito frustrante. A percepção está mudando em relação a nós, Rubens, diante do que o Ingo e o Paulo acabaram de dizer? Na área econômica comercial, acho que não. Quer dizer, pode estar havendo essa percepção de que as pessoas estão esperando para ver que aconteça isso. Mesmo aqui no Brasil, essa é uma aspiração de todos nós, mas eu sou um pouco cauteloso nisso. Vamos ver até onde essas reformas internas de moralização, de anticorrupção, a lei anticorrupção que foi mencionada aqui está sendo questionada por muita gente para ser ablandada. Então, nós temos que ver isso com cautela. Agora, tem certas coisas, falando da Petrobras, e voltando um pouco para a parte externa, a Petrobras teve que pagar uma multa agora, foi noticiado, porque não estava cumprindo o requisito do conteúdo nacional. Então, isso aí mostra a desconexão entre a realidade econômica, financeira, esse e outros exemplos, com as políticas que estão sendo implementadas pelo governo. Quer dizer, você tem que ter uma nova agenda. Eu acho que tudo isso que a gente está discutindo aqui, tanto na parte interna quanto na parte externa, está reclamando uma nova agenda, que não é essa agenda que veio até agora. Nós estamos aí à beira de uma crise muito maior se essas medidas internas não forem aprovadas e se nós não conseguirmos corrigir esse desequilíbrio da economia. E a repercussão externa vai ser muito maior. E na área externa, tanto na política externa quanto no comércio exterior, nós temos também que ter uma nova agenda. A discussão sobre o grau de abertura da economia, essa questão do conteúdo nacional, a questão das cadeias produtivas, como inserir o Brasil. É um absurdo que aqui no Brasil, por que nós temos instalados aqui mais de 490 empresas, das 500 maiores empresas multinacionais. Por que o Brasil não está inserido nas cadeias produtivas? Por causa da competitividade, por causa da baixa produtividade. Então, há uma agenda nova na política externa e no comércio exterior que, em resumo, visaria, primeiro, a restaurar a credibilidade, a voz do Brasil e o déficit diplomático que nós temos hoje. E do ponto de vista comercial, reinserir o Brasil nos fluxos dinâmicos de comércio exterior. É que eu estou chegando no final do programa, por isso que eu peço perdão de ter interrompido o final do teu raciocínio. Ingo e Paulo, para a gente acabar essa edição do Globo News Painel, a gente devia começar por onde, eventualmente, se você acha que a gente está precisando de uma agenda que mude o que até agora foi feito? Começaria por onde, Ingo? Eu começaria a colocar dentro do Congresso os projetos de longo prazo.
os projetos de reforma política, os projetos de reforma tributária e previdenciária. Nós precisamos de uma nova perspectiva de futuro. Eu acho que nós começaríamos fazendo tudo o que nós devemos fazer ao mesmo tempo, que é exatamente o que o Ingo diz, a agenda das reformas estruturais no Congresso, as agendas das reformas emergenciais ou das medidas emergenciais no Congresso e o primado da lei. Este é um país que se está transformando por isso. O Globo News Painel está terminando. Eu queria agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo aos nossos 3 convidados, começando por Rubens Barbosa, foi embaixador do Brasil em Londres e Washington, atualmente edita a revista Interesse Nacional. Agradeço a Ingo Plöger, presidente internacional do Conselho Empresarial da América Latina, o CEAL. E agradeço em terceiro lugar ao meu colega, agradeço ao jornalista Paulo Sotero, que é diretor do Brasil Institute do Woodrow Wilson Center, lá em Washington. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui.